Olá pessoal, eu sou a professora Estela. Hoje eu convido a vocês a fazer uma reflexão comigo sobre o machismo. Olha lá na tela. Quem que nunca ouviu frases como essa? Sabe cozinhar? Já pode casar. Isso é coisa de mulherzinha mimizenta. Mas também, olha a roupa que ela estava usando. Isso é coisa de homem. É mulher, mas é tão inteligente. É estressada? Deve ser mal amada. Se você não se cuidar, ele vai te trair. Já peguei, não vale nada. Vai pilotar um fogão. Mulher no volante, perigo constante. Voltem aqui comigo. Gente, vamos deixar a reflexão sobre essas frases para depois, né? Vamos conhecer então os objetivos da nossa aula. Nós vamos contextualizar e definir o que é machismo, refletir sobre estereótipos de gênero, tentar traçar uma diferença entre sexo e gênero, conhecer efeitos do machismo tanto para as mulheres quanto para os homens, reconhecer manifestações machistas na mídia, compreender o que é feminismo e sua importância e refletir um pouco sobre as principais conquistas para a eliminação do machismo e as consequências do machismo em âmbito mundial. Então vem aqui comigo. O machismo, gente, é um preconceito expresso por opiniões, atitudes que se opõem à igualdade de direitos entre gêneros, né? Que favorece o homem em detrimento da mulher, né? E, às vezes, esse machismo se revela em forma de opressão, né? E as mulheres ficam alheias a vários aspectos da vida da sociedade em função desse pensamento que a coloca numa posição de inferioridade. Olha lá na tirinha. Na tirinha, a menina está definindo para o Armandinho, né, o que vem a ser racismo. Na tirinha, a menina está tentando definir para o Armandinho o que é o machismo. Aí ela diz que está presente nos palavrões, que está presente nas piadinhas, até nas músicas, né? E até na tradição. É uma coisa quase que naturalizada, que está em casa, nas salas de aula, né? E também na programação da televisão. E que se esconde no comum, que é tido como uma coisa normal, mas que o machismo faz mal. Então, gente, na prática, o que é uma pessoa machista? É aquela que acredita, por exemplo, que a mulher não pode e nem deve se portar, né, ou ter os mesmos direitos que o homem tem, que julga a mulher como inferior, tanto em aspectos físicos como aspectos intelectuais e sociais, pelo simples fato dela ser mulher. E esse pensamento machista é cultural e foi normalizado por muito tempo. Há apenas algumas décadas que isso começou a ser problematizado, que as pessoas começaram a questionar esse tipo de coisa, né? Graças a movimentos feministas que lutam pela extinção dessa cultura machista em todos os âmbitos da sociedade. Então, vamos tentar compreender como que isso tudo começou. Vamos lá na tela. Tudo começa com a criação desse modelo patriarcal de família, né, que coloca o homem, o pai, como centro. Isso vem desde a Grécia Antiga e atribui à mulher um papel submisso à vontade do homem. E por mais que esse cenário esteja mudando e que hoje em dia as mulheres muitas delas são chefes de família, às vezes são a única, né, pessoa responsável pela família, esses estereótipos continuam sendo perpetuados. Vou dar dois exemplos para vocês. Por exemplo, quando a gente percebe o trabalho realizado dentro de casa por pai e mãe que trabalham fora, né? Ainda existe aquilo que eles chamam de papel feminino e papel masculino, né? Isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem. Isso existe até hoje, tá? E essa divisão desigual das tarefas domésticas. Vou mostrar um infográfico para vocês que vai mostrar direitinho isso. Olha lá.
Vou pegar só o Sudeste, que é a nossa região. Isso aqui está mostrando a quantidade de horas que mulheres e homens que trabalham fora trabalham também dentro de casa durante uma semana. Então, a mulher trabalha quase o dobro do tempo dentro de casa. É como se o trabalho de casa, cuidar da casa, fosse obrigação dela, como se a casa não fosse também do homem. Né? Então, gente, esse patriarcalismo, que é caracterizado por essa supremacia do homem e que desvaloriza a mulher, tem raízes lá na Grécia Antiga, mas vem se perpetuando ao longo da história. Um bom exemplo disso é a cultura viking. Lá na Escandinávia, na época dos vikings, como que se media o valor de uma mulher? Na quantidade de filhos homens que ela era capaz de dar ao marido. Percebam. Agora vamos falar um pouquinho sobre estereótipos. Olha lá na tela. O Armandinho pergunta para o pai: pai, o que é machismo? Aí a menina responde: machismo é a ilusão de algumas pessoas, que algumas pessoas têm, de que... Aí ele interrompe ela, né? E fala assim: não se mete, Fê, isso é papo de homem. Né? Percebam essa coisa de papo de homem, né? Como assim mulher não pode conversar sobre isso? O que sustenta esse machismo, gente? Esse machismo é sustentado por esses estereótipos do que é ser feminino e do que é ser masculino. Quantas meninas, assim como eu, não devem ter ouvido muitas vezes na vida: senta direito, você é uma mocinha, né? Tipo, o menino não precisa sentar direito, mas a menina precisa sentar de maneira confortável e delicada, porque é uma menina, né? Ou seja, é feita toda uma prescrição do modo como a menina deve se comportar em função do seu gênero, né? Mas para a gente entender direitinho, a gente tem que tentar entender qual é a diferença entre gênero e sexo. Então vamos a um conceito. Olha na tela. Sexo, gente, é um conceito biológico, é uma questão de cromossomo. Você é XX, você é uma menina. Você é XY, você é um menino. Ou seja, você é do sexo feminino ou do sexo masculino. Só que, em questões de gênero, as coisas não são preto e branco, gente. Não são assim, né? Em questões de gênero, a coisa está muito mais para um arco-íris. Por quê? Porque gênero não tem nada a ver com a biologia. Gênero tem a ver com aspectos psicológicos e comportamentais. Vem aqui comigo. Por exemplo, a gente sabe que existem indivíduos, por exemplo, que nascem XX, mas não se identificam com aquele corpo. Ou que nascem XY e não se identificam com aquele corpo, né? Que é o que a gente conhece como indivíduos trans. Né? Então, essa identidade de gênero é o quê? É uma expectativa social que se tem do que é ser masculino e do que é ser feminino. Tá? Então, é muito importante a gente perceber isso. Sexo é um conceito biológico. Gênero já tem muito mais a ver com a psicologia e com aspectos sociais. E há um senso comum de que as mulheres sejam naturalmente mais emocionais, mais gentis, mais boazinhas, delicadinhas do que os homens, e que estes são mais competitivos, mais independentes, mais decididos, mais agressivos. Porém, já foi feita uma pesquisa, várias pesquisas, que diz o seguinte, que não existe uma predisposição biológica em relação a isso, né? Não é uma coisa natural. É simplesmente a maneira como as pessoas são educadas desde a primeira infância para serem de um jeito ou de outro jeito. E muito frequentemente as pessoas não correspondem a esse estereótipo, né? Eu mesma fui uma criança extremamente sapeca, extremamente espoleta, né? E eu ouvi muito isso, você tem que se comportar igual uma mocinha, ser igual a sua irmã, frases desse tipo que eram muito comuns, né? E ainda são. Então, gente, vamos agora pensar comigo, mulheres podem ser machistas? O que vocês acham? Será que sim? Essa crença, gente, está enraizada na cultura,
tá? As crianças são ensinadas desde cedo os diferentes papéis de homens e de mulheres. Então, as meninas são educadas dessa maneira. Claro que elas podem perpetuar esse machismo estrutural. Vou dar 2 exemplos para vocês. Por exemplo, é muito comum as mães cobrarem que as filhas ajudem no serviço da casa, mas deixam os filhos brincando, né? Não chamam os filhos para ajudar, tá? Ou então, mulheres que às vezes criticam outras mulheres por elas serem um pouco mais liberadas sexualmente, né? Mas que acha que tudo bem se o homem for mais liberado sexualmente. A mulher não pode, né? Porque ela vai ser julgada, inclusive, pelas mulheres. Mas o homem pode. Então, vamos pensar aqui junto comigo. Olha lá na tela. O machismo, será que afeta os homens? O que vocês acham? Olha, gente, claro que o machismo vai afetar os homens também, mas não vai afetar da mesma forma que afeta as mulheres. Como que afeta os homens? Porque existe aquilo que a gente conhece como masculinidade tóxica. O que vem a ser isso? O menino é criado desde cedo de que ele tem que ter força, de que ele não pode chorar, de que ele não pode ser vaidoso, não pode ser sensível, né? E isso faz com que ele se afaste desse estereótipo que é considerado feminino, né? E ele vai guardar toda essa sensibilidade dentro dele. Quando ele tiver vontade de chorar, ele vai engolir. Ele já ouviu muito isso, engole esse choro, levanta essa cabeça, enxuga esse rosto, isso não é coisa de menino, né? E em que isso vai se revelar? Vai se revelar no corpo. O corpo vai sentir os efeitos dele não poder, por exemplo, extravasar os sentimentos dele. Para vocês terem uma ideia, a expectativa de vida do homem brasileiro é 8 anos menor do que a expectativa de vida da mulher, que é de 79 anos. E as taxas de suicídio são 4 vezes maiores entre homens do que entre mulheres, de acordo com o mapa da violência no Brasil. Ou seja, de uma certa forma, todo esse sentimento que é guardado porque não pode ser mostrado, vai se revelar no corpo, né? Vamos ver agora, eu vou mostrar para vocês na tela, umas imagens do machismo na mídia, tá? Olha só, isso aqui é uma propaganda da cerveja Budweiser, bem antiga, né? E mostra a mulher servindo o marido que está ali consertando coisas dentro de casa, mostrando o papel da mulher, o lugar da mulher. Essa aqui, pessoal, mostra a mulher como um objeto, né? Mostra um casal sentado à mesa de um restaurante e uma fotógrafa que tira fotos dos casais no restaurante. Só que olha como ela está vestida. Ela é uma pin-up, né? É vestida de maneira sensual, sem nenhuma necessidade. Esse daqui chega a ser engraçado. A foto mostra o cara perto do carrinho, né, do Fusquinha, e aí fala assim, ele sai de casa para o trabalho e volta para casa do trabalho. E ela leva menino na escola, busca menino da escola, leva menino para não sei onde, busca menino de não sei onde, que ela também merece ter um carro por causa disso. Né? Gente, mas eu só mostrei propaganda antiga, né? Aí vocês podem dizer assim, mas hoje em dia não tem mais disso não. Gente, uma propaganda bem recente de um produto de limpeza desses com várias utilidades, né? Que recebeu uma denúncia nos órgãos competentes por discriminação de gênero. Mas a denúncia não veio de mulheres, a denúncia veio dos homens. Porque na propaganda eles mostram 3 mulheres famosas, poderosas, vestidas de brilhos, né? Fazendo chacota com o fato do homem não saber cuidar de uma casa, deles serem lentos. Agora, o que o pessoal não percebe é que essa propaganda é machista. Eles se sentiram ofendidos, ok, ela realmente é meio ofensiva, mas eu acho ela muito mais ofensiva para a mulher, porque, mais uma vez, é uma propaganda que, em pleno século XXI, meio que diz que o homem não sabe cuidar de uma casa, então é trabalho da mulher fazer isso.
a gente tem que começar a repensar e observar essas coisas na mídia. Aí, gente, surge, vamos falar um pouquinho sobre o movimento feminista, tá? E o que acontece? Muita gente, muitos homens, algumas mulheres também, costumam sentir uma certa aversão, né? Tem gente que acha assim, que feminista nem mulher é, aquela visão preconceituosa de gênero, né? Mas aí eu quero mostrar para vocês qual é o problema. Eu tenho duas propagandas antigas aí. A primeira é uma propaganda de gravata, tá, gente? E lá em cima tem escrito assim, mostre a ela que esse é um mundo masculino. E mostra a mulher de joelhos perto da cama. Aí, um publicitário iraniano resolveu fazer um deboche em relação a isso e inverter os papéis. É exatamente a mesma propaganda, só que a mulher sendo colocada na posição do homem e vice-versa. A segunda, gente, é pior ainda, né? Porque mostra o homem batendo na mulher e dizendo assim, isso é o que vai acontecer, né? Em outras palavras, se ele descobrir que você não está comprando o café que é mais fresco. E aí mostra a mesma situação. Mas essa visão de que o feminismo é o oposto do machismo, tá? É que causa talvez uma pouca compreensão do homem em relação a isso. A gente tem que perceber o seguinte, que o feminismo não tem como objetivo combater os homens, tá? A mulher não quer combater os homens. O movimento feminista quer combater o machismo na sociedade. Muitas pessoas têm uma ideia errada desse movimento, né? E às vezes a mulher é discriminada quando ela é feminista em função dessa visão errada que se tem do movimento feminista. O que as mulheres querem é uma sociedade onde elas não sejam oprimidas pelos homens. Na verdade, o feminismo é um movimento social, político e ideológico e visa uma sociedade com igualdade de direitos. Nós não queremos direitos a mais, nós queremos igualdade de direitos, né? E essas conquistas são boas não só para as mulheres, mas também para os homens. E para quem não acredita que a gente vive numa sociedade machista, vamos observar uns números. Esse primeiro gráfico, gente, é só para mostrar que a mulher, ela pode ser uma minoria social, mas no Brasil ela é maioria numérica. Nós já somos mais de 50% da população. Nesse daqui está mostrando a questão da educação, que a mulher é mais escolarizada do que o homem, tá? Então pensa, olha aqui comigo. Nós somos maioria numérica, nós somos mais escolarizadas, tá? Vamos ver outros dados agora. Aqui fala sobre médias salariais no Brasil em 2019. A média salarial, se fosse feita uma análise geral, homens e mulheres, seria um pouco mais de R$2.000. Mas a média salarial do homem é mais de R$2.500 e a da mulher não chega a R$2.000. Então, aqui comigo, vocês percebam que, apesar de nós sermos maioria, apesar de nós sermos mais escolarizadas, nós ainda ganhamos menos do que os homens, às vezes desempenhando o mesmo papel. Esse dado mostra um pouquinho sobre a questão da violência contra a mulher. Por exemplo, nesses 54%, 54% das pessoas que foram entrevistadas disseram que conheciam ou já ouviram falar de mulheres que sofreram violência doméstica. E, no lado, eles mostram que essa violência doméstica está presente em todas as classes sociais. Então, não é uma questão de falta de estudo ou pobreza, né? Não se trata disso. É realmente uma cultura que meio que naturaliza essa submissão da mulher, às vezes, à força, né? Aqui, gente, são dados sobre violência contra a mulher. Nós temos, ó, tudo no ano de 2017, tá?
61.032 estupros registrados. Isso quer dizer que houve mais, porque tem os que não são registrados. Tivemos 1.133 feminicídios. O que é o feminicídio, gente? É quando a mulher é morta por simplesmente ser mulher e não corresponder a um estereótipo, né? A Lei Maria da Penha registrou 221.238 casos de violência doméstica em 2017. E além dos feminicídios, houve 4.539 homicídios de mulheres no Brasil, o que representa um crescimento da taxa de 6,1% em relação ao ano anterior. Esse aqui mostra a representatividade da mulher na Câmara dos Deputados. Mostra o seguinte, em 2014 havia 55 mulheres eleitas entre os 513 parlamentares. Esse número aumentou para 77 mulheres nas últimas eleições, mas ainda são 77 mulheres dentro de um total de 513 parlamentares, o que é muito pouco, levando-se em consideração que nós somos a maioria da população. Vamos falar um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha? Olha lá, está dizendo o seguinte aqui, ó, que ela cria mecanismos para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, de acordo com a Constituição Federal. Gente, isso é uma coisa muito importante, olha aqui para mim. Nós temos uma Constituição que deveria garantir, né, que essas coisas, violência doméstica, não acontecessem com a mulher, mas a gente precisou de uma lei especial para garantir a segurança da mulher. E essa lei, gente, recebeu esse nome em homenagem a Maria da Penha Maia Fernandes, que foi uma mulher que sobreviveu a 2 tentativas de homicídio, né, de feminicídio por parte do ex-parceiro, e chegou a ficar paraplégica por conta dessas agressões. E ela tem uma luta que até hoje, ela luta pelo direito das mulheres e pela punição dos agressores, né? Graças a ela, nós temos uma lei um pouco mais rígida hoje. E o que mudou depois da lei? Olha lá na tela. Primeiro, em função dessa lei, o feminicídio passou a ser considerado crime hediondo e aumentou o número de denúncias. Uma coisa super importante também é que foram criadas delegacias especializadas e medidas protetivas. Vem para mim. Por que é importante ter uma delegacia especializada? Porque às vezes a mulher recebia um ato de violência por parte do parceiro e às vezes ela chegava numa delegacia e ela ainda era discriminada lá. Então, muito importante, isso foi um ganho muito importante. Então, nós vamos concluir agora a nossa reflexão com alguns dados sobre a consequência do machismo no mundo. Olha só, você sabia, olha lá na tela, que das 500 maiores empresas em receita do mundo, menos de 5% são chefiadas por mulheres? Que as mulheres realizam 6 vezes mais os afazeres domésticos do que os homens? Que 62% dos homens acreditam que é dever deles sustentar a família e que 51% das mulheres concordam com isso? Que 1 em cada 3 mulheres sofre algum tipo de violência doméstica ao longo da vida? Gente, 1/3. Que a cada 2 segundos, uma garota de menos de 18 anos é forçada a se casar e que 1/3 dos países do mundo não pune a violência doméstica? Que mais de 200 milhões de garotas e mulheres já foram obrigadas a passar por mutilação genital porque alguns povos, algumas pessoas acreditam que elas não têm direito de sentir prazer, por exemplo? E que 87 mil mulheres já foram vítimas de feminicídio em 2017 e que mais da metade foram assassinadas por conhecidos, ou seja, pai, irmão, marido, ex-companheiro, e que isso significa 6 feminicídios cometidos por conhecidos a cada hora?
Gente, volta aqui comigo. Eu vou terminar a nossa prosa de hoje lendo um trecho de uma crônica da Marta Medeiros, onde ela descreve o que é um mulherão no ponto de vista dela. Aí ela diz assim, fica aqui comigo, hein? Mulherão é aquela que pega 2 ônibus por dia para ir para o trabalho e mais 2 para voltar. E quando chega em casa, encontra um tanque lotado de roupa e uma família morta de fome. Mulherão é aquela que acorda de madrugada para pegar a senha da matrícula na escola e aquela aposentada que passa horas em pé na fila do banco para buscar uma pensão merreca. Mulherão é a empresária que administra dezenas de funcionários de segunda a sexta e uma família todos os dias da semana. É quem volta do supermercado segurando várias sacolas depois de ter pesquisado preços e feito malabarismo com o orçamento. Mulherão é quem leva os filhos na escola, busca os filhos na escola, leva os filhos na natação, busca da natação, leva os filhos para a cama, conta histórias, dá um beijo e apaga a luz. Mulherão é aquela mãe de adolescente que não dorme enquanto ele não chega e que de manhã bem cedo já está de pé esquentando leite. Então eu pergunto para vocês conhecem um mulherão como esse? Tá? Pensem, pesquisem, existem várias na história. Vou sugerir um filme para vocês. Assistam ao filme Mulheres Perfeitas. É um filme de 2004, mas mostra muito bem essa questão da estereotipação da mulher. Hoje a gente vai ficando por aqui. Eu me despeço com um abraço e a gente se vê numa próxima aula.